Quando atiramos uma pedra num lago, formam-se ondas que se espalham em todas as direções. O mesmo ocorre quando fazemos amigos. Um estranho hoje, um amigo amanhã e, finalmente, um amigo para Deus. Em várias cidades em todos os Estados Unidos e muitas da Europa Oriental e Ocidental, o evangelista e educador Mark Finley tem alcançado milhares ao mesmo tempo em que faz amigos. Seguir os métodos de Cristo, demonstrar uma amorosa preocupação e um genuíno interesse nas pessoas são a base de seu sucesso em ganhar almas. Esta série, Fazendo Amigos para Deus, pode ajudá-lo a fazer do seu testemunho pessoal uma expressão de amor natural, uma reflexão de seu infinito amor por nós. Todos nós aguardamos com ansiedade a correspondência diária. Para muitos, a chegada de cartas é a coisa mais significativa que acontece em casa. Quando o carteiro chega, a mãe para o que está fazendo, o pai também, e ambos correm até a caixa do correio antes que as crianças cheguem lá primeiro. Jane aguardara o carteiro durante todo o dia. Ela esperava uma carta especial. Mas quando a correspondência chegou, tudo o que havia era um livreto colorido com animais estranhos na capa. Ela o pegou e começou a folheá-lo. Ela estava estudando a Bíblia há 6 meses. É claro que tinha interesse no livro do Apocalipse, mas aquele livreto estava além da sua imaginação. E quando começou a examiná-lo, pensou: estes animais parecem tão assustadores. Depois pensou: este pastor que está fazendo o tal seminário do Apocalipse, que tipo de autoridade é ele? Então imaginou que tipo de seita ele estava fundando. Porém, em meio a esses sentimentos, um pensamento lhe ocorreu: por que você não vai ao seminário em que está interessada? Ela bem que gostaria. Porém, não desejando ser enganada, pegou o livreto, amassou-o, jogou-o no cesto de lixo e se esqueceu dele. Cerca de 3 horas depois, alguém batia à sua porta. Era sua amiga Bárbara. Bárbara, depois de um sorriso, um cumprimento e uma conversa amigável, disse: Jane, meu pastor, um bom amigo meu, doutor em minha igreja, está realizando uma série de estudos bíblicos sobre o Apocalipse. Aqui está um livreto para você com as informações. Gostaria de ir? E Bárbara deu a Jane um livreto idêntico àquele que atirara no lixo 3 horas antes. E Jane disse: é claro que eu gostaria de ir, esse livreto é muito interessante. E ela foi. Aquele foi o início de uma nova experiência com Jesus e com a Bíblia para Jane. O que fez a diferença? Qual a diferença entre o livreto rejeitado e o convite que foi aceito? A amizade fez a diferença. A amizade quebra o preconceito. A amizade derruba barreiras. A amizade transpõe o abismo entre o conhecido e o desconhecido. A amizade é o caminho que Deus usa para atrair homens e mulheres para si mesmo. Foram feitos diversos estudos significativos a respeito da importância da amizade por aqueles que estudam como ganhar almas e como testemunhar. Um deles, feito pelo Dr. Godfrey Osterwald, da Universidade Andrews, que pesquisou 4.000 conversos para a Igreja Adventista na América do Norte, descobriu este fato interessante. 57% de todos os conversos da Igreja Adventista foram convidados para as reuniões evangelísticas ou para a igreja por seus parentes e amigos. Quantos por cento? 57%. Mais da metade. E quando ele verificou quais eram as pessoas ou instrumentos que influenciaram estes não-adventistas para que se unissem à Igreja Adventista, ele percebeu que no topo da lista estavam os vizinhos
e amigos com 40%, isto é, 40% da influência foi exercida por vizinhos e amigos. 21% foram contatos feitos por ministros adventistas, 17% por parentes. E então ele somou os 40% da linha 1, mais os 17% da linha 3, e achou os 57%. A amizade faz a diferença. Não ganhamos os inimigos para Cristo, ganhamos apenas os amigos. Antes de você fazer um amigo cristão, você deve fazer um amigo. Antes de fazer um amigo adventista, você tem que fazer um amigo. Os doutores Winhar e Flavel e Akeley fizeram 2 estudos clássicos sobre a amizade, demonstrando como as pessoas vêm para as igrejas e por que elas abandonam as igrejas. O Dr. Flavel e Akeley, em seu relatório sobre o crescimento global na América do Norte, estudou 3 grupos de pessoas, com 240 delas em cada grupo. No primeiro grupo, selecionou os que haviam aceitado a Cristo e a verdade bíblica e foram batizados. Estes não eram adventistas do 7º dia. 71% desses 240 constituiu o grupo dos que saíram. Foram batizados, mas abandonaram a igreja. 71% que foram abordados com o que o Dr. Flavel chamou de monólogo manipulador, isto é, abordagem de pressionamento. Estas pessoas foram abordadas por outras que tentaram pegá-las pelo braço, forçá-las, pressioná-las, etc. 71% deste grupo saiu da igreja. Havia outro grupo de 240 pessoas que disseram: não, nada temos que ver com a sua fé, seu cristianismo. Foram abordadas pelo que o Dr. Flavel chamou de transmissão de informação. Em outras palavras, pegar ou largar. Aqui está o evangelho. Se pegá-lo, você vai para o céu. Se deixá-lo, vai para um lugar bem quente. 84% dos que foram abordados com este método de transmissão de informação disseram: não, eu não vou aceitar. Então ele pegou outro grupo de 240 pessoas que eram membros ativos. Pesquisou estes membros ativos e vejam o que descobriu. Eles haviam aceitado a Cristo, aceitado os estudos bíblicos e se tornaram membros da igreja. 94% desses 2.400 membros ativos foram abordados por membros que usaram o diálogo criativo. Em outras palavras, fizeram perguntas, se interessaram por pessoas, eram amigos que apoiavam. Que estudo surpreendente! 71% dos que saíram da igreja disseram: foi o pressionamento. 84% dos que não responderam disseram que foi o pegar ou largar. Mas 94% dos que responderam disseram: as pessoas que apresentaram Jesus para mim eram amigas. Elas estavam interessadas em mim, convidaram-me para almoçar em suas casas, preocupavam-se com meu esposo, com minha esposa, com os meus filhos e também com o meu emprego. Preocupavam-se comigo como pessoa e como se preocupavam comigo. Se interessavam por mim como pessoa, a minha mente e o meu coração se abriram para o que tinham a dizer. A amizade faz a diferença quando influenciamos as pessoas para se tornarem membros da igreja. Porém, a amizade também os influencia a continuarem na igreja. Vejam o estudo do Dr. Winnar. Na linha de cima, os números de 0 a 9 são o número de amigos que o novo converso tem na igreja nos primeiros 6 meses em que é membro. Na segunda linha, temos membros convertidos e ativos. O total de ambos os grupos é 50. Aqui estão 50 pessoas que eram ativas e 50 que abandonaram a igreja. Se olharem o período de 6 meses, 45 dos conversos ativos tinham 6 ou mais amigos. Mas e os que saíram da igreja destes outros 50? Se olharem aqui, verão 0, 0, 0.
Aqui, nenhum deles tinha de 7 a 9 amigos. E, de fato, 35 dos que saíram depois de 6 meses não tinham sequer um único amigo. Por isso, se pessoas novas entram na igreja e não fazem amigos, se não formam um relacionamento, se esses novos conversos não são convidados para um jantar, se não são convidados para reuniões sociais, é muito mais provável que saiam da igreja do que permanecerem nela. A amizade leva as pessoas a entrarem na igreja e a amizade faz com que permaneçam. Talvez perguntem, o que é importante na amizade? Como posso criar atitudes propícias, construir laços de amizade com as pessoas? Podemos aprender com Jesus como derrubar as barreiras entre nós e os outros. Qual foi a atitude de Jesus quando encontrava as pessoas? Há 3 coisas que se destacam a respeito das atitudes de Jesus. A primeira é que Jesus concordava com as pessoas sempre que podia. Jesus não discutia desnecessariamente. Jesus não entrava em debates desnecessariamente. Concordância, aprovação e aceitação são os 3 modos de se fazer amigos. Vamos supor que eu esteja trabalhando com um amigo. Digamos que seja um amável cristão batista. Ele vem a mim e diz: sabe que temos problemas no Oriente Médio? O jornal de hoje traz notícias de conflitos de aviões abatidos, de terríveis dificuldades no Oriente Médio. Eu acho que depois meu amigo vai acabar me dizendo: talvez ocorra o arrebatamento. Este é o momento de eu pegar a Bíblia e dizer: um momento, deixe-me explicar a verdade sobre o arrebatamento. Digam agora que princípio estamos discutindo. Devemos fazer o quê? Concordar. Mas você diz não concordar que o arrebatamento vai ocorrer. Bem, você poderá dizer: irmão, como você, eu também estou aguardando a volta de Jesus, a qual acabará com os problemas de nosso mundo. Mas você me diz, ele continua no erro. Bem, se você tentar debater e iniciar uma discussão, poderá perder um amigo. Suponhamos que você trabalhe com alguém cuja mãe venha a falecer. No outro dia, no trabalho, ele diz: sabe, tivemos ontem o funeral de mamãe. Estou certo de que ela foi para o céu e está com Jesus. O que você diz? Apanha a Bíblia e lhe mostra Eclesiastes 9, 5 e 6. Os mortos nada sabem. Este é o modo certo de proceder? Ou você diria: será um dia maravilhoso quando nós nos reunirmos com nossos amados para sempre. Você tenta concordar com as pessoas em todos os pontos possíveis, até que Deus lhes abra o coração e a mente e surja o momento oportuno. Gosto do modo como Ellen White diz isso. No livro O Evangelismo, lemos na página 141. Concordai com as pessoas em todos os pontos em que coerentemente puderdes fazer isso. Deixai que vejam que amais suas almas e procurai estar em harmonia com eles tanto quanto possível. Deixai verem que vós as amais. O amor quebrará barreiras, o amor vencerá. Concordem com as pessoas. Às vezes terão que ir a extremos, como eu tive uma vez. Eu estava falando numa reunião campal e quando andava pelo local, sem minha roupa de pregador, uma senhora me viu e, vindo até onde eu estava, disse: senhor, pode parar por um momento? Disse-lhe: claro. Ela disse: senhor, já lhe disseram que se parece muito com Mark Finley? Bom, o princípio que estamos discutindo é concorde com as pessoas. Então eu disse: bem, alguns me disseram isso. Ela disse: sabe, me dê uns passos para trás. O senhor se parece com o Mark Finley. Tem a mesma altura e, pondo-se ao meu lado, disse: tem o mesmo perfil e, olhando-me de frente, tem a mesma cor de olhos. O senhor se parece muito com o Mark Finley. Da próxima vez em que eu vir o Mark Finley nesse acampamento, se eu também vir o senhor, gostaria de conhecê-lo. Ele pareceu alguém interessante.
Acho que eu gostaria de conhecer o Mark Finley. Concordem com as pessoas. Sempre que puderem. Nos seus estudos bíblicos, concordem com as pessoas. Tentem não discutir sem necessidade. Jesus concordava com as pessoas. Jesus não construía barreiras entre as pessoas. Em segundo lugar, Jesus demonstrava aprovação. Sabem, conseguimos muito mais com tapinhas nas costas do que com socos. Nem todas as pessoas continuam iguais quando são criticadas e condenadas. Já notaram como Jesus sempre elogiava as pessoas? Por exemplo, em Evangelismo, página 437, Ellen White assinala que vosso êxito não dependerá tanto de vosso saber e consecuções como de vossa habilidade em chegar ao coração das pessoas. Jesus sempre demonstrou isso em seu ministério. O sucesso não depende de seu saber ou consecuções, mas de sua capacidade de achar um caminho para o coração das pessoas. E se quiserem encontrar um caminho para o coração delas, encontrem um meio de elogiá-las, de admirá-las. Encontrem algo de bom nas pessoas. Jesus sempre fazia isso. E, de fato, quando esteve na presença de Maria e nos lembramos que ela quebrou o vaso de alabastro na festa da casa de Simão, o perfume encheu o ar. Pequenos grupos criticaram Maria. Olhem isto. Vejam que desperdício. Que grande desperdício de dinheiro. E Jesus, enquanto os outros a criticavam, viu algo de bom em Maria, que podia ser louvado. Deu-lhe um elogio magnífico. Quando Jesus viu isto, maravilhou-se e disse-lhes: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que Jesus estava dizendo era: esta mulher fez mais que vocês todos. Não encontrei uma fé assim em vocês. Quando uma mulher cananeia, condenada pelos judeus, veio até Jesus, ele viu nela algo a ser louvado, a ser elogiado. Então Jesus lhe disse: ó mulher, leiam estas 4 palavras comigo. Grande é a tua fé. Jesus viu na mulher cananeia alguém a quem os judeus consideravam pior que um cão. Viu algo a ser elogiado e disse: grande é a tua fé. Portanto, elogiem as pessoas. Ao interagirem com elas, quando derem estudos bíblicos, se alguém os criticam, digam-lhe: obrigado por ter feito boas perguntas. Considerem como podem alcançar outras pessoas demonstrando a aprovação. Considerem como podem elogiar os outros. Quando Jesus se relacionava com as pessoas, concordava com elas, manifestava aprovação. Finalmente, Jesus aceitava as pessoas. As aceitava não no nível dele. Não esperava que atingissem o nível espiritual dele, mas as aceitava onde se encontravam. Ele aceitou a mulher apanhada em adultério, aceitou amorosa e incondicionalmente. Ele aceitou o ladrão na cruz, o jovem rebelde. Ele aceitou o centurião romano. Jesus aceitava as pessoas onde se achavam. Aceitação não significa necessariamente que aprovamos as suas ações. Uma mulher veio até mim outro dia e disse: pastor,
Meu filho saiu de casa e está morando com uma mulher que não é sua esposa. Ele vai se casar com ela. Disse-lhe que não irei ao casamento. Quero mostrar-lhe minha desaprovação. E eu lhe falei: madame, posso fazer uma pergunta? Isto conquistará o coração deles? Fará com que aceitem a Jesus? Ir ao casamento não significa aprovar o que fizeram, mas sim que a senhora os aceita apesar de tudo. Jesus nos aceita onde nos encontramos. Ele nos ama, mesmo se fôssemos seus inimigos. Paulo diz que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo não nos ama porque somos dignos, mas nos ama mesmo que não mereçamos. Tempos atrás, entrou em uma de nossas igrejas adventistas um jovem, no exato momento em que ia começar o hino inicial. Ele tinha os cabelos compridos até os ombros, a barba bem grande. Na camiseta estava escrito paz e amor. Usava calças jeans e botas de motoqueiro e caminhou assim na igreja. Desceu pelo corredor enquanto o pastor anunciava o hino. Aquele jovem procurou um lugar para sentar. Era uma igreja adventista com membros da classe média. Os homens trajavam terno e gravata e as mulheres estavam elegantemente vestidas. O jovem caminhava procurando lugar, mas não via nenhum. Ele veio até frente, ao primeiro banco. Não viu lugar algum e, não sabendo o que fazer, sentou no piso. E quando fez isso, um idoso ancião da igreja o viu lá de trás. O ancião veio caminhando pelo corredor. Todos na igreja olharam para ele. As pessoas começaram a pensar: sabemos o que vai acontecer. E o ancião continuou. E ao chegar à frente, sentou-se no piso, ao lado do jovem, e pondo o braço nos ombros dele, disse-lhe: hino 192, vamos cantar juntos. Isto é aceitação. Sabem por que aquele jovem voltou àquela igreja? Vocês não ganham os inimigos, apenas os amigos. Façamos amigos para Deus. Oremos. Nosso Pai, neste primeiro encontro, descobrimos que não ganhamos nossos inimigos e sim os amigos. Ensina-nos a alcançar amorosamente aos outros como Jesus o fez, outros seres humanos. Ajuda-nos a aceitar os que são indignos e assim seremos veículos de sua graça para vermos homens e mulheres transformados por seu amor. Pedimos no nome de Jesus. Amém.